Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Ben Oliveira. Hoje eu vou falar sobre a graphic novel A Diferença Invisível. Essa graphic novel é das autoras Mademoiselle Caroline e Julie Dachet. Foi publicada no Brasil pela editora Nemo. O que eu queria falar que é muito importante sobre essa graphic novel é que, assim como a própria editora avisou, eu acredito que ela é uma leitura que ajudaria muito milhares de pessoas do Brasil e também do mundo. Então, A Diferença Invisível pode ser considerada uma leitura de utilidade pública. Para quem não sabe, A Diferença Invisível conta a história de Marguerite, que é uma personagem de 27 anos que se sente deslocada no mundo. A Marguerite faz todos os dias uma rotina muito parecida. Quase todos os dias ela vai para os mesmos lugares, nos mesmos horários e faz os mesmos caminhos. E ela lida diariamente com a sensação de deslocamento, de não conseguir se encaixar. E é algo que é percebido não só nela, mas também pelo namorado dela e pelas pessoas do trabalho dela. Existem várias coisas que geralmente não incomodam as pessoas ou que incomodam em um nível assim controlável, mas que fazem muito mal a Marguerite. E esse é o foco principal da Diferença Invisível. Falar sobre a síndrome de Asperger, que é um transtorno do espectro autista de grau leve. Então, antes de começar a falar sobre esse transtorno, vale lembrar que o Asperger não é uma doença. A própria autora explica no livro que ela é uma condição neurológica. Quem tem Asperger ou é autista percebe o mundo de uma forma diferente. E isso influencia não só a maneira que a pessoa enxerga o mundo, mas também a maneira que as outras pessoas enxergam ela. Existem coisas que não fazem mal para pessoas não autistas, mas que podem fazer muito mal para autistas. A Marguerite tem 27 anos e ela descobre de forma tardia que ela tem Asperger. Assim como a Marguerite, eu também só descobri agora, aos 28 anos, que eu sou Asperger. E foi uma experiência muito interessante ler essa graphic novel. Porque a primeira vez que eu li a graphic novel, eu acredito que quando a gente lê muitos livros, a gente tem a capacidade de se colocar no lugar dos personagens e se identificar com eles. Mas o que aconteceu comigo foi que eu comecei a me identificar com os mesmos problemas que a Marguerite enfrentava diariamente. Como a questão dos barulhos, que faziam muito mal para ela. E, inclusive, um dos motivos que já faz um tempo que eu não estou gravando vídeo aqui para o canal aparecendo. Para quem tem acompanhado nos últimos tempos, tem percebido que está aparecendo só o áudio e imagens de fundo. Mas aos poucos eu estou tentando me readaptar, que eu mudei de lugar. O foco desse vídeo não é falar sobre mim, embora ao falar sobre a Marguerite e os sintomas dela, de certa forma eu estou falando sobre mim indiretamente. Porque embora quem tenha Asperger não seja exatamente igual a outra pessoa, existem sintomas incomuns e manifestações muito parecidas. Mas o que eu queria falar é que enquanto eu li o livro, eu descobri muito sobre mim mesmo. Quem tem Asperger, por exemplo, não gosta de imprevistos e se sente muito mal quando sai da rotina. E a personagem acaba descobrindo que sempre que ela faz algo diferente do que ela está acostumada a fazer, ela acaba passando mal e acaba tendo uma crise nervosa ou crise de choro. Ao longo da graphic novel, à medida que ela vai descobrindo mais sobre ela mesma, o leitor também vai encaixando essas peças. Outra coisa que faz muito mal para a Marguerite, além do barulho e das conversas altas, era a maneira que os colegas de trabalho dela percebiam ela. Ela não sabia como se expressar da forma que as pessoas queriam que ela se expressasse. Então, as pessoas que trabalhavam com ela achavam que ela era antipática, ou que ela não tinha empatia, que ela era antissocial, quando no fundo ela só estava sendo ela mesma. Quem tem Asperger, por exemplo, fala pouco e não gosta de jogar a conversa fora.
A menos que seja sobre um assunto que ele gosta muito de falar, que faz parte do interesse restritivo dele. O meu interesse restritivo, por exemplo, são os livros e ultimamente as plantas. Então, se alguém vier puxar assunto comigo sobre algo que eu não gosto, como futebol, eu provavelmente vou ficar mudo e nem vou conseguir conversar com a pessoa, nem vou dar bola pra ela. Outro fato que fazia as pessoas verem a Marguerite de forma diferente era a questão das restrições alimentares. As pessoas não só não respeitavam as coisas que ela não comia, como também não entendiam porque ela não conseguia interagir com as outras pessoas na hora do almoço. Uma das horas favoritas da Marguerite era quando ela chegava em casa e podia ser ela mesma. Existem várias coisas que são comuns entre os Aspergers e pessoas que têm transtornos de autismo que acontecem a Margaret, embora possa variar de pessoa para pessoa. Eu acredito que cada pessoa é um universo e duas pessoas podem ser completamente diferentes. Vale lembrar que várias das coisas que aconteciam com a Marguerite estavam relacionadas. Por exemplo, além da hipersensibilidade ao som, que realmente pode fazer mal para alguém que é autista, pode levar a pessoa a uma crise, ela também é hipersensível à luz, a movimentos, toques e odores. Isso acaba influenciando muito a maneira que ela interage com os outros, principalmente com o namorado dela ou na hora de dormir. Isso fica bem óbvio na graphic novel. Na hora de dormir ela usa protetores auriculares e também usa tapa-olhos. Além dessa percepção de se sentir diferente dos outros, dos neurotípicos, ou seja, de quem não é autista, quem tem Asperger geralmente não gosta de ir à festa ou quando vai acaba ficando pouco tempo, a menos que ela goste muito do que está acontecendo lá. Então, voltando à questão da fala, existem dois pontos que são muito comuns em autistas, que é a repetição das coisas. Às vezes os autistas repetem as mesmas perguntas ou repetem as mesmas frases. É que ao mesmo tempo que o autista pode falar muito pouco, ele pode falar muito sobre assuntos que ele está gostando. E ele não tem noção se ele está incomodando ou não. Isso fica bem evidente em filmes, séries ou até em histórias que retratam autistas. Geralmente a pessoa que é parceiro da pessoa que tem Asperger, geralmente ela, dá uma cutucada, assim, do para a pessoa perceber que, ok, você falou o suficiente, você tá, entediando ou incomodando a outra pessoa. Isso é algo que fica muito evidente, por exemplo, em The Big Bang Theory, quando o Sheldon começa a falar sobre as bandeiras e acaba incomodando a Penny, por exemplo. Então, essas questões da comunicação fazem com que os Aspergers e as pessoas com autismo sejam julgadas o tempo inteiro pelos outros. E isso acaba provocando um desgaste ainda maior. Se a pessoa não se sente confortável em um lugar, ela acaba evitando ainda mais esses lugares. Porque ela começa a pensar, por que eu vou em tal lugar se eu vou ficar me estressando, se eu vou acabar passando mal? Isso faz com que muitos autistas e pessoas com Asperger acabem passando muito mais tempo em casa do que em outros lugares. Sobre a fala, o autista também nem sempre percebe o duplo sentido em piadas e ele também nem sempre percebe quando ele está sendo inadequado. Às vezes ele pode ser muito sincero e esse excesso de sinceridade incomoda algumas pessoas. Então, às vezes, quem tem Asperger usa palavras que não sabe se são adequadas para o momento, não sabe se está parecendo grosso ou não sabe se tá falando algo que tem um outro sentido e acaba ficando mais ansioso ainda, achando que a pessoa vai achar mal dela. Vale lembrar que existem milhares de pessoas pelo mundo que não sabem que tem autismo e que tem Asperger. Uma coisa bem interessante, por exemplo, é que como há esse problema de diagnóstico, a maioria das pessoas que são autistas recebem subdiagnósticos como depressão, ansiedade, bipolar, dislexia, toque. Dificilmente acertam o diagnóstico quando a pessoa é autista. É algo que ainda precisa melhorar muito. Então, como acontece essa diferença de não saber identificar totalmente quem é autista, geralmente as pessoas que são parceiras de autistas e sabem que a pessoa é autista, mas não conseguem um diagnóstico, são vistas com descrença pelos outros, porque parece que ela está inventando
e na questão de quem tem Asperger e não gosta de mentir, isso acaba incomodando ainda mais. Porque se a pessoa não gosta de mentir, e se ficam falando que ela tá mentindo, isso acaba deixando ela mais estressada ainda. Tipo, nem sempre ela precisa de um diagnóstico formal para saber que tem Asperger. É claro que o diagnóstico faz toda a diferença, mas existem vários sintomas e várias formas de identificar o autismo. Como, por exemplo, como os testes online que disponibilizam na internet para quem não tiver condições de visitar um profissional adequado. E isso é algo que eu tenho observado nos fóruns mundiais, é que existem várias pessoas que têm Asperger e que são autistas e que elas levam anos até conseguir o diagnóstico formal. Mesmo elas tendo certeza de que são Asperger e autistas, passam qualquer outro diagnóstico para elas, porque às vezes existem lugares que nem consideram o Asperger como um transtorno, por exemplo, uma síndrome. Isso fica bem claro quando a Margaret começa a se descobrir, mesmo ela tendo feito testes e mesmo quando ela tem o diagnóstico formal, quando ela vai ao médico, ela avisa ao médico dela que ela é Asperger, né, que ela tem Asperger. E o médico fala para ela, querida, você não tem Asperger, eu estou olhando nos seus olhos e você está olhando para mim. E aí a Margaret percebe que é algo muito mais complexo. Além dela ter o diagnóstico, ela ainda tem que fazer as pessoas acreditarem que ela tem Asperger, que ela é autista. E isso é algo que incomoda muito. Ela acaba percebendo que ela tem que trocar os profissionais da área de saúde que ela vai, porque existem muitas pessoas que ignoram o autismo. E também isso acaba afetando as amizades dela. Quando ela vai contar para uma das amigas dela, a amiga dela começa a rir dela, começa a fazer piada dela, e fala que ela não é autista. E outro ponto que acaba incomodando muito, principalmente que eu me senti incomodado, é que as pessoas sempre comparam as pessoas que têm Asperger ou que são autistas, seja com personagens da ficção, que são muito conhecidos, como com famosos que têm Asperger e que são autistas. E que nem sempre correspondem ou nem sempre são parecidos com você. Elas têm um hiperfoco completamente diferente do seu. E isso é uma marca do Asperger, do autista. O que um autista pode gostar pode ser entediante para o outro. Então, os gostos, interesses podem ser bem diferentes. E aí no livro fica bem clara essa importância de buscar apoio e também de conhecer outras pessoas que têm o transtorno para poder saber como lidar com algumas situações, também para que o Asperger ou o autista não se sinta completamente só, não se sinta sozinho no mundo. Para que ele perceba que existem outras pessoas como ele, talvez não exatamente iguais, mas que possam entender ele, que possam dar apoio para ele, entendeu? Então, levando em conta todas essas dificuldades que a personagem teve, a autora que serviu de inspiração para a personagem acabou criando um blog para ajudar a difundir mais informações sobre Asperger e sobre autismo. As pessoas achavam que era uma desculpa para ela não ir em determinados lugares, ou porque ela queria um tratamento especial, ou porque era a frescura dela. Quando na verdade a gente tem que ter muita paciência com essas pessoas, que geralmente são pessoas que não são informadas ou que não sabem o suficiente sobre o assunto, mas que querem dar opinião, sabe? Então as pessoas com Asperger geralmente entendem as limitações dos outros, mas os outros dificilmente entendem as limitações deles. Então isso é algo que incomoda. A mensagem que fica ao final da leitura é a mesma que a autora deixa no início. Ela fala sobre a importância de criar um mundo que aceite as diferenças das pessoas. Ela deixa bem claro que quem é autista e quem tem Asperger não está doente. É só uma maneira diferente de perceber o mundo e que os outros devem aceitar essa maneira dela existir. Que quem tem Asperger e quem é autista não precisa sentir vergonha de ser do jeito que é. Se as outras pessoas vão entender ou não, aí já é um problema delas. Por exemplo, quem tem Asperger tem dificuldades nas interações sociais e também precisa desse tempo sozinho para recarregar as energias.
Só que é algo que as pessoas que não são autistas não entendem, porque elas recarregam as energias de forma diferente. Quem não é autista recarrega as energias conversando com todo mundo. O final do livro traz várias informações resumidas sobre o autismo. É algo bem interessante, bem legal de se trabalhar em escolas e universidades. E a autora deixa várias indicações de leitura para quem quiser entender mais sobre o autismo. Agora eu vou ler a dedicatória da Julie da Che. É a vocês que eu gostaria de dedicar desta HQ. Vocês desviantes. Os assim foi demais, ou os assim não foi o bastante. Que por sua mera existência transgridem as normas. Você que é um dedo do meio à imposição da normalidade. Não há nada a curar em vocês, nada a mudar. Seu papel não é se encaixar em um molde, mas sim ajudar os outros, todos os outros, a sair dos moldes em que estão presos. Você não está aqui para seguir um caminho pré-definido, mas ao contrário, para seguir o seu próprio caminho, convidar aqueles ao seu redor a pensar fora da caixa. Ao abraçar sua verdadeira identidade, aceitando sua singularidade, você se torna um exemplo a ser seguido. Você tem o poder de romper essa camisa de força normativa que sufoca todos nós e nos impede de viver juntos com respeito e tolerância. Sua diferença não é parte do problema, mas da solução. É um remédio para a nossa sociedade doente de normalidade. A título de curiosidade, no momento eu estou lendo Em Algum Lugar nas Estrelas. Esse livro foi publicado pela editora Dark Side Books. Este livro tem um personagem autista. Publicou o livro Um Menino que Desenhava Monstros, que também explora um pouco desse universo do autismo na temática de terror. Outra leitura interessante que me ajudou a entender um pouquinho mais sobre a cabeça de quem tem Asperger, de quem é autista, foi esse livro sobre o Tim Burton. Porque, para quem não sabe, ele não é diagnosticado formalmente, mas a esposa dele fez o teste e encontrou vários traços em comum. No momento, eu também estou lendo um livro sobre psicologia e autismo, e em breve eu devo fazer uma resenha lá para o meu blog, se eu gostar ou não. Mas se eu não gostar, enfim, pode vir me perguntar nas redes sociais, quem tiver interesse. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui, deixa um comentário aqui embaixo. Eu tô pensando em trazer mais indicações de livros com personagens autistas aqui para o meu canal e também para o meu blog. Então, se você tiver alguma indicação de leitura, pode deixar seu comentário aqui que eu vou ler. Não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima.